os irmãos. Obrigado a todos, obrigado, irmão Adriano. E eu convido os irmãos para abrir as suas Bíblias para Atos capítulo 11. Então, a continuação do nosso estudo sobre uma igreja missionária, a importância de uma igreja missionária, a importância de cada crente, cada servo de Deus seja alguém que vai anunciar o Evangelho. É muito importante, é algo maravilhoso, grandioso, que Deus tem chamado a cada crente, a cada pessoa, para ser um pregador do Evangelho, para ser um missionário. Então, nós estamos em Atos capítulo 11, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante o ano inteiro se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Amém? Pai amado, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor nos receba em sua presença, que o Senhor receba a sua palavra, que o Senhor receba a nossa oração, nossas vidas em tuas mãos, e que esta noite a palavra do Senhor venha ao encontro de nossas vidas, para nos conduzir, para nos fazer melhor, para fazer de cada um de nós aqui, Pai, alguém que sirva ao Senhor, que tenha compromisso com a obra de Deus, que tenha o coração cheio de amor, cheio de fé, para proclamar o Evangelho do Senhor. Eu peço que o Senhor nos use, que o Senhor use o teu povo, que o Senhor encha de força, de poder do Espírito Santo, para que cada um seja capaz, tenha condição de comunicar, de servir ao Senhor, de fazer uma obra grandiosa, porque o Senhor nos prepara com o seu poder. O Senhor nos enche de fortaleza e de força, é o que eu lhe peço para toda esta igreja, pois é no nome santo do seu Filho amado Jesus que eu peço e agradeço. Amém, Senhor. Jesus, uma vez, nós vemos isso aí no livro de Mateus. Ele cura um homem que era endemoniado, que tinha vários espíritos imundos, e Jesus liberta aquele homem, e agora ele passa a ter alegria, vida, sonhos, desejo, vontade maravilhosa para servir ao Senhor, para seguir ao Senhor. Depois da sua cura, ele chega para o Senhor e diz que quer segui-lo, que quer estar com ele para onde ele for. Mas Jesus diz para aquele homem que ele deveria voltar para a sua família, para a sua casa, para a sua rua, para a sua aldeia, para que ele anunciasse para as pessoas aquilo que o Senhor Jesus fez na sua vida. Então, a partir daquele momento, o Senhor Jesus dá uma comissão, dá uma responsabilidade para aquele homem, que até então era escravo de Satanás,
não tinha vida, não tinha esperança. E depois do encontro com o Senhor Jesus, ele dá esta missão. A sua missão é ir à sua família, à sua aldeia, pregar, anunciar aquilo que aconteceu com você, anunciar aquele que fez, que transformou sua vida, que mudou sua vida, que te salvou, que te libertou. E assim, meu irmão, meus irmãos, para cada um de nós, Deus tem dado esta missão. Todos nós, um dia estávamos condenados por Satanás, vivendo uma vida longe de Deus, sem esperança, sem alegria, sem salvação. Aí de repente Deus nos salva, nos liberta, e agora Ele nos dá uma nova direção, Ele agora nos dá uma comissão, Ele nos dá uma responsabilidade. É pregar o Evangelho, é falar para as pessoas deste homem, deste Senhor, deste Deus que salva, que ama, que liberta, que dá esperança, que dá alegria àqueles que creem. Então, a partir do momento que você é salvo, agora você tem uma responsabilidade: é pregar o Evangelho, é ser um evangelista, é ser um missionário, é ser alguém que vai estar fazendo parte da obra de Deus, não só para vir aqui no templo, mas também alguém que vai ajudar, orientar pessoas com a palavra de Deus. Este é o papel da igreja, de uma igreja que é comprometida com missões. A igreja de Deus, que é comprometida com Deus, com a sua palavra, ela vai sempre anunciar o Evangelho em todos os locais. Como eu falei ontem, nós podemos pregar o Evangelho de várias maneiras: entregando um folheto, visitando alguém, mandando uma mensagem no WhatsApp, viajando para onde você for, indo no mercantil, indo para qualquer lugar. Você pode anunciar o Evangelho destas maneiras. Se você não tem condição de falar, você pode entregar uma mensagem, um folheto para alguém, que vai fazer uma grande diferença. Eu gostaria de começar contando uma história real, de um homem que era escravizado pelas drogas, pelos vícios. E um dia ele, voltando desta vida, das festas, ele vinha bêbado, embriagado e também drogado. Mas ele viu algo na rua e ele juntou aquele folheto, era um papel que estava bem enrolado. E ele junta aquele papel, um folhetinho que estava todo enrolado ali. Ninguém entregou a ele. E ele lê, ele abre e lê aquela mensagem. E aquela mensagem daquele folheto, que não foi nem ninguém que deu para ele, ele simplesmente achou. Imagine entregar uma mensagem, né? Se alguém que vem drogado, vem bêbado, encontra um papel, junta e lê aquela palavra, e a partir dali a sua vida foi transformada. Ele encontrou Jesus, lendo aquele folheto que ele encontrou, e ele é transformado, e ele se torna um grande homem de Deus. Ele se torna um pastor, e agora ele vai pregar o Evangelho. Então, o que eu quero dizer, irmão, que é importante uma palavra, ou dada, ou lida, ou um folheto. Não, nós não precisamos fazer grandes coisas, porque quem faz grandes coisas é o Senhor. Ele é que faz milagre, é o poder do Espírito Santo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é anunciar a palavra de Deus. Pregar o Evangelho não é só para pessoas que têm uma formação, não é só para o pastor, não é só para o diácono, não é só para alguém que tem muito conhecimento bíblico, não é. É para todas as pessoas. Todo crente que é salvo, que tem o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que ele é capaz de pregar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus. Então, o Evangelho é pregado por pessoas simples.
por pessoas como nós aqui. Todos nós aqui somos capazes de pregar o Evangelho em todos os lugares. É assim que a gente deve anunciar a palavra de Deus. Então nós vemos aqui no texto que eu li, aqui já no capítulo 11 de Atos, eles já tinham avançado muito na obra de Deus. A igreja que estava em Jerusalém, eles já tinham alcançado Judeia, Samaria, Galileia, Nazaré e outras cidades, muitas cidades em Jerusalém. Eles também chegam em Samaria, pregam o Evangelho, as pessoas se convertem, e agora eles já estão já chegando em outros países. Já chegaram em Chipre, Antioquia, agora já estava no mundo gentílico. O Evangelho agora estava passando daquilo que, ou já estava atingindo aquilo que o Senhor Jesus tinha ordenado, até os confins da terra. O Evangelho não era para ficar somente em Jerusalém, não era para ficar somente na Judeia, não era para ficar somente em Samaria, mas o Evangelho deveria alcançar todos os povos. E agora, diz no capítulo 8 que acontece uma perseguição. Estevão é morto, o homem de Deus, aquele que foi lido no texto pelo irmão Adriano, que se tornou o maior diácono, um homem com grande poder, cheio do Espírito Santo, que pregava o Evangelho, e ele é o primeiro servo de Deus a ser martirizado. E a partir do capítulo 7 começa uma perseguição contra o povo de Deus que estão em Jerusalém. Então ele estava encurralado ainda só em Jerusalém. Então Deus permitiu que acontecesse aquela perseguição para que eles fossem dispersos para todos os lugares, para pregar o Evangelho como o Senhor tinha ordenado. Então a lição para nós, quando nós estamos no nosso, digamos assim, no bem bom, vivendo naquela vida tranquila, não queremos fazer nenhum esforço na obra de Deus, Deus pode mover, Deus pode mudar a situação e fazer com que o povo de Deus abra os olhos, sejam iluminados por Deus, que aconteça algo diferenciado, para que o povo de Deus possa fazer a missão como deve se fazer. Então, quando nós estamos bem à vontade, vivendo da nossa maneira, do nosso jeito, sem querer fazer a vontade de Deus, aquilo que Ele ordenou, aí pode acontecer coisas diferentes, que Deus vai fazer acontecer para que o Evangelho seja pregado para as outras pessoas. Então, às vezes o crente não tem coragem de pregar para o seu vizinho, para o seu amigo de classe, para o seu amigo de trabalho. Então, é responsabilidade de cada crente fazer isso. Não deixe de fazer. Então, voltando aqui para o texto, nós vamos nos deter aqui nesse texto. Diz aí no versículo 19: e os que foram dispersos, a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Então, eles foram dispersos. Estavam nas suas casas, em Jerusalém. Aí, de repente, os soldados e os sumos sacerdotes vieram. Saulo de Tarso, que era o chefe, começou a invadir as casas, prender as pessoas, açoitar, matar, e agora as pessoas deixam as suas casas e vão pelo mundo. E agora eles vão anunciar o Evangelho, vão pregar o Evangelho, diante da perseguição, diante das dificuldades. Então veja que quando a gente está no bem bom, vivendo tranquilamente, muitas vezes confortavelmente, nós não temos vontade nem coragem de pregar o Evangelho. Está faltando alguma coisa. Aí Deus mexe as coisas, e agora essa pessoa sai, ela agora quer pregar. Estavam
sendo dispersos, fugindo da sua casa, da sua rua, mas agora eles estavam com coragem para pregar o Evangelho, para anunciar a palavra de Deus. Diz aí o versículo 19 que eles iam, por conta da perseguição e pela morte que eles se espalharam até Fenícia. Só para você ter uma ideia aqui, já não era mais dentro de Israel, aqui já era na Síria, já era em outra nação, que ficava mais ou menos 400 quilômetros de Jerusalém. Então veja a distância que eles já tinham caminhado, andado por causa da perseguição, mas porque o Senhor tinha dito que o Evangelho deveria ser pregado para todas as nações. E agora eles estavam bem longe da sua casa, da sua rua, porque houve uma perseguição que Deus mandou para que estas pessoas que conheciam o Senhor Jesus fossem a todos os lugares para anunciar que há um Salvador, que há salvação em Jesus Cristo. Então a palavra de Deus chega nessa cidade, que é Fenícia, que era na região da Síria, Chipre e Antioquia. E para você, Antioquia já era bem longe, já era muito longe de Jerusalém. Mais ou menos 1.200 quilômetros de Jerusalém ficava a cidade de Antioquia. Essa cidade é uma cidade muito grande, uma cidade que tinha uma população de 500.000 pessoas. 500.000 pessoas nesta cidade. Então veja que uma cidade que comportava muita gente. Então é nesta cidade, é neste local que Deus vai fazer com que seja plantada uma igreja. Por conta da perseguição vai nascer a segunda igreja, que a primeira estava em Jerusalém. Agora a segunda vai nascer aqui em Antioquia. E por conta da perseguição nasce essa igreja por estas pessoas, esses irmãos que eram pessoas comuns. Diz aí o texto, se você voltar, aliás, no capítulo 8, voltemos aí no capítulo 8, para você ver que eram pessoas simples, Capítulo 8, versículo 1 diz assim: E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, preste atenção aqui, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Somente os apóstolos ficaram na cidade de Jerusalém. As outras pessoas foram todas dispersas pelas cidades até chegar aos gentios, às cidades gentílicas que ficavam na Síria, no Líbano e também em Antioquia, que era muito distante de Jerusalém. Então agora o Evangelho alcança um lugar muito longe. Nós devemos aprender aqui que o Evangelho não é para ficar só aqui. Os crentes eles têm que procurar dentro da vontade de Deus, com o consentimento de Deus, alcançar lugares longínquos. Nós temos um missionário, eu acho até que o pastor Adriano conhece, que é o Rafael. Ele não é da nossa igreja, mas ele é da igreja bíblica, e ele é meu amigo, e graças a Deus tem ajudado ele. Ele foi para o Japão, ele está no Japão. Então ele foi para um lugar muito longe e muito difícil de pregar o Evangelho. Por que ele foi para lá? Certamente porque Deus o chamou para lá. Então nós devemos entender o chamado de Deus. A igreja de Deus, ela é uma igreja, ela deve ser uma igreja enviadora, uma igreja que prepara pessoas para enviar para outras culturas. Isso faz parte do papel da igreja. Isso nós vemos no capítulo 3. Então veja que aqui em Antioquia vai se fundar uma igreja, a igreja de Deus, a segunda igreja.
a segunda igreja do Senhor, que nasceu em Antioquia, e agora esta igreja de Antioquia ela vai enviar missionários para o mundo, para a Europa. Vamos ver aí o capítulo 3, diz assim: e havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor, jejuando, o Espírito Santo diz: separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então, que coisa tremenda, né? A igreja que estava até então encurralada em Jerusalém, só ficando ali na cidade ao redor, agora ela dispersa e ela vai para o mundo mais longe, e agora se funda a segunda igreja, e agora esta igreja que foi fundada já está enviando missionários para o mundo. E aqui você vai ver a partir daí a primeira viagem missionária de Paulo, e desta viagem ele vai atingir praticamente os confins da terra. Ele vai até a Europa, muito longe, ele vai chegar a Macedônia. Macedônia já ficava quase 3.000 quilômetros de Jerusalém, como daqui a São Paulo, né? Então ele já estava anunciando o Evangelho. Por quê? Porque o Senhor consentiu que houvesse uma perseguição, e agora os irmãos estavam caminhando para outra cidade fora de Jerusalém, para pregar o Evangelho. Então vejamos aí o que aconteceu na cidade de Antioquia, né? Voltando para o capítulo 11, versículo 20, diz assim. Deixa eu ler de novo o versículo 19. Os que foram dispersos a partir da perseguição, que começou com a morte de Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Então aqui tinha alguns, né? O povo judeu tinha esse pensamento que o Evangelho deveria ser anunciado só para os judeus, não para os gentios, mas alguns que eram da cidade de Chipre e Cirene, eles também anunciavam a palavra de Deus para os gregos, porque a palavra do Senhor deveria ser anunciada para todas as pessoas, como o Senhor já disse. Versículo 20: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Então, estas pessoas que eram dessa região de Cirene, que era da Síria, agora eles estão anunciando o Evangelho do Senhor Jesus para todas as pessoas, especialmente em Antioquia. Eles estão falando aos gregos, anunciando-lhes, grego eram os gentios, tal como nós, né? Anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Então aqui eu chamo a atenção dos irmãos, como eu já tinha falado ontem, o que nós devemos pregar, o que o crente deve pregar. Ele deve pregar o Evangelho. Ele deve anunciar Jesus o Salvador. O Evangelho é Jesus. Pregar o Evangelho é pregar Jesus. Pregar Jesus é pregar o Evangelho. Quando você prega o Evangelho, você está pregando Jesus. Quando você está pregando Jesus, você está pregando o Evangelho. Porque o Evangelho é boas novas de salvação. E as boas novas que veio ao mundo é o Senhor Jesus. Lá em Lucas capítulo 2, 10, o escritor vai dizer: eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, boas novas é o Evangelho. E o Evangelho é Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo. E diz que eles estavam pregando o Evangelho, estavam pregando, anunciando Jesus, o Filho de Deus que tinha vindo ao mundo,
eles viram, eles testificaram, eles viram o que Jesus fez, eles viram a sua morte, a sua ressurreição, e agora ele estava anunciando: nós conhecemos um homem, Deus enviou o seu Filho, o Messias prometido. Ele veio, ele pregou, falou sobre o amor, falou sobre a salvação, e ele morreu na cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou e subiu aos céus. É este o Jesus que nós anunciamos. Ele salva aquele que crê, ele é o Salvador, ele é a esperança. Eles estavam anunciando o Senhor Jesus. Então o crente, quando ele vai pregar, quando ele vai evangelizar, ele não deve estar perdendo tempo com outras coisas paralelas, mas ele deve estar anunciando Jesus, o que ele fez, o Salvador, que salva todo aquele que nele crê. Então diz aí no versículo 21, veja aí o que acontece, o que estava acontecendo. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A mão do Senhor estava com eles. Isso para dizer, a mão do Senhor quer dizer o poder de Deus. Que diz lá no capítulo 1: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Deus estava com eles. O Senhor Jesus disse: vão pelo mundo, e eis que estou convosco todos os dias, e até a consumação dos séculos. Deus, a mão do Senhor estava com eles. Você quer saber se Deus vai estar com você? Quando Ele vai estar com você? Quando você estiver anunciando a palavra de Deus, quando você estiver pregando o Evangelho, falando de Jesus, saiba que o Senhor está com você. É uma promessa de Deus. Deus está com aqueles que estão anunciando o seu nome, que estão pregando o seu Evangelho. Então, que coisa maravilhosa! A pessoa não vai estar só, ele vai estar bem acompanhado com Deus, com o seu Filho, para que ele possa anunciar com intrepidez, com coragem, com poder a palavra de Deus. E o que foi que aconteceu depois de eles anunciar o Evangelho no Senhor Jesus? Diz que Deus estava com eles, e o que acontece? E muitos crendo se converteram ao Senhor. Então, quando a igreja de Deus ela é comprometida com a missão, ela prega o Evangelho, almas se converterão ao Senhor, colheitas virão, muitas pessoas irão se converter. Não existe outra maneira de pessoas se converter, de pessoa crer, de pessoa se arrepender, a não ser que se pregue o Evangelho. Quando você estuda o livro de Atos, você vai ver a crescente, a pregação do Evangelho e almas se convertendo. No capítulo 2 ele vai dizer que o número sobe para quase 3.000. No capítulo 4 ele diz que vai para 4.000. No capítulo 5 ele diz que vai para 5.000. E quando chega no capítulo 6 ele vai dizer: muitas pessoas estão se convertendo. Agora ele não tem mais números, porque são muitas pessoas. E aqui, por causa da pregação desses irmãos, lembra dos irmãos, pessoas simples, não eram pessoas formadas, que estavam anunciando o Evangelho, de pessoas simples, que tinham pouco conhecimento, nasceu a igreja de Antioquia. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes se converteram ao Senhor. Muitos. Aqui o escritor Lucas, ele não diz quantos, mas ele diz que foi muitas pessoas se converteram ao Senhor. Elas creram. Por que elas creram? Porque elas ouviram o Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não ouvirem
Então, para a pessoa crer, ela precisa ouvir a palavra de Deus. Aí a notícia vai chegar lá na sede, que era Jerusalém. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Agora eles vão enviar um pastor para lá. Até então não tinha pastor nesta igreja. Agora eles enviam um pastor, alguém para ser pastor daquela igreja, que era Barnabé, um homem de Deus, um homem que tinha grandes conhecimentos, um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo de Deus, vai para aquela cidade para tomar conta daquela igreja que nasceu ali. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. Então, Barnabé percebe ali a graça de Deus, percebe que a graça de Deus é derramada sobre aquela cidade e muitas pessoas estão sendo salvas por conta da pregação. Quando ele chegou, viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Agora este homem de Deus vai exortar aquela igreja, aquele grupo de pessoas, multidões de pessoas que tinham crido, para que elas permanecessem firmes no Senhor, não desistissem do Senhor, porque dificuldades viriam, né? Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aqui ele poderia, o escritor, dizer muita gente se uniu a Barnabé, mas ele não diz isso. Ele diz que muita gente se uniu ao Senhor. A palavra de Deus estava sendo pregada, o Senhor Jesus estava sendo anunciado, e as pessoas agora, entendendo que Ele é Deus, que Ele é Salvador, estavam crendo e se unindo ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Interessante, né? O trabalho estava crescendo muito. Barnabé não dava conta só. E agora ele vai atrás do segundo pastor, que é Paulo, que está na sua terra, né? Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Veja que coisa tremenda, né? O Barnabé reconhecendo que ele não dava conta do trabalho só, e agora ele vai à procura de Saulo, homem de Deus, preparado, capacitado para ajudar naquela igreja. E agora nesta igreja que foi fundada por pessoas que estavam anunciando o Evangelho, agora tem 2 pastores, porque são muitas pessoas, ele vai dizer que eles ensinaram numerosa multidão. Durante um ano, eles passaram naquela igreja preparando, ensinando, fortalecendo aqueles irmãos, aquelas pessoas que tinham crido, que tinham se convertido. E na continuação, como eu li no capítulo 13, agora esta igreja vai enviar missionários para o mundo. Então, irmãos, nós temos aprendido nesses 2 dias que a igreja de Deus, uma igreja comprometida com missões, algumas coisas que são muito importantes. Em primeiro lugar, ela precisa obedecer à ordem de quem a deu. Foi Jesus que deu esta ordem, e nós precisamos obedecer. E Ele nos prepara, Ele nos dá as ferramentas necessárias para fazer a obra. Ele nos dá o poder. Nós aprendemos a palavra de Deus, e agora esta igreja, ela vai expandir, ela vai sair por todos os lugares. Então o que devemos fazer? O que Deus espera de nós aqui desta igreja é que amanhã, a partir de amanhã, todos, cada um aqui, seja um missionário. Aonde
você estiver, aonde você passar, aonde você for, você deve ser alguém que vai anunciar o Senhor Jesus Cristo. Seja com uma palavra, seja com um versículo que você vai falar, que está no seu coração, seja com um folheto, seja com um convite, seja com uma mensagem no WhatsApp. Tem várias maneiras de fazer. Então, lá na nossa igreja nós temos adotado todos os cultos de missões, nós deixamos bastante mensagem, folhetos, e quando termina o culto, todo mundo leva um bolo de folhetos, e aí ele fica com o folheto para onde ele for, ele levar folheto na sua rua, convidar as pessoas, evangelizar quando ele tiver tempo, e assim a obra de Deus vai estar se expandindo na sua rua, para o seu amigo, no mercantil, na farmácia, no médico, para onde você vai levar mensagem. É isso que Deus espera de cada um de nós, que todos venhamos obedecer a sua ordem, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todas as nações. O lugar onde eu devo pregar o Evangelho, aonde eu estiver, é aonde eu for, a quem eu conhecer. Então que Deus abençoe esta igreja, que Deus encha a sua igreja de fé, de poder para pregar o Evangelho. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, e eu agradeço ao irmão Adriano pelo convite, ao irmão Francisco, minha esposa está aqui comigo, e que Deus abençoe a todos. Pai maravilhoso, obrigado pela sua palavra, mais uma vez. Abençoa o teu povo, enche de fé e poder do Espírito Santo, para pregar o teu Evangelho. É no nome do teu Filho Jesus que eu peço. Amém. Desde já agradeço a cada um dos nossos visitantes. Quero também estar agradecendo ao irmão Roque, sua esposa, o irmão Francisco também que esteve comigo ontem e hoje. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, e que a igreja, tenho certeza que ganhou muito, aprendeu muito nesses 2 dias a entender o que é uma igreja missionária, qual é o papel de cada um de nós, de pregarmos o Evangelho, de expandir o reino de Deus. Então esse é um compromisso que aprendemos através do irmão Roque, que recai sobre nossas vidas. Amém? Roque quer uma pequena lembrança da nossa igreja, da Igreja Batista da Nova Aliança, para você. Deus te abençoe, que Deus te cubra de muitas bênçãos, você e sua família. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Amém? Irmãos, a gente vai ter um lanche aqui atrás. Eu quero estar chamando o irmão Luiz para estar encerrando com uma oração. Amém? Luiz. Nosso diácono, irmão Luiz. Senhor Deus, muito obrigado por esta rica oportunidade de estar aqui e ver a comemoração desse 28º ano de fundação desta igreja. Estamos felizes pela visita do nosso amado e estimado pastor Roque, que se deslocou e veio até aqui para prestar esse serviço de mensagem para todos nós. Senhor Deus, muito obrigado por tudo, Senhor, por esta festa linda e maravilhosa. Obrigado ao pastor Adriano, obrigado ao diácono que foram hoje consagrados a essa pequena medalha, que coisa linda e maravilhosa. Para mim foi uma alegria. Fico feliz, Senhor, por estar aqui neste exato momento, também para mostrar a vocês que tudo é possível quando Deus quer. Eu achava que jamais iria voltar para o convívio dos meus irmãos desta igreja. E estou aqui com muita alegria. Ó Senhor, em nome de Jesus, desde já, eu rogo e peço e
digo amém. Eu desde já agradeço a todos que nos visitam, aos familiares e amigos que aqui se encontram, e agradeço desde já a todos que colaboraram com esses 2 dias. Eu sei o quanto foi trabalhoso, eu sei o quanto nós temos nos esforçado para esse trabalho seguir. Continue orando por essa igreja e por esse ministério, amém? Vamos marchar aqui atrás, irmãos. Boa noite a todos e que a graça do nosso Deus esteja sobre cada um de vocês.